Sua glória manifesta dentro de nós. Verdade genuína, teu reino está em nós. Verdade genuína, teu reino está em nós. Amém. Aleluia. Verdade genuína, teu reino está em nós. Aleluia. Glória a Deus. Amém, amados. A todos vocês que nesse momento nos assistem, paz e justiça do reino. Que Deus venha transbordar sobre a sua casa o milagre. Que Deus venha transbordar sobre a sua vida a cura, a libertação, a provisão que você precisa neste momento. Amém? Estamos aqui transmitindo diretamente da Casa Paterna MAP, pela página do Ministério Apostólico e Profético, semeando a palavra do reino. Amém? Amados, e como você vê, hoje estamos num formato diferente. Estamos com 2 convidados aqui, o mestre Michael Crisóstomo, coordenador do projeto Homens de Deus, Caráter de Cristo, e também Grace, coordenadora do projeto Jovem Reino, né? E também faz parte da coordenação da nossa Escola de Fundamento. Daqui a pouco eles estarão compartilhando algo com vocês tremendamente que trará muita edificação. Mas antes de nós conversarmos com eles, antes de podermos compartilhar aquilo que Deus tem colocado no coração deles, eu quero fazer aqui uma introdução, uma abordagem, amados, algo interessante, né? Você já ouviu falar do novo normal? Com certeza, né? Você que tem assistido as mídias, tem visto os jornais e tudo mais, você já ouviu essa expressão, o novo normal, correto? Mas, amados, será que o novo normal é normal de fato? Nós devemos refletir nisso, porque o que você está vendo é uma contraditória de muitas coisas, culturais, de crenças, e, enfim, de muitas situações. Há um contraditório nisso, né? Porque o novo normal, muitas das vezes, tem batido de frente diretamente com muitas culturas. Para nós, por exemplo, o amazonense, amados, ele não consegue conversar com uma outra pessoa se não segurar na mão, se não abraçar, né? Eu sempre digo isso para a pastora Débora, né? Que ela chega a ver uma pessoa e abraça aquela pessoa. Então esse novo normal é muito difícil. No entanto, é o que é recomendado hoje para a gente combater também esse vírus que está aí, esse vírus que está destruindo família, esse vírus que está matando vidas, esse vírus que está trazendo muito transtorno para toda a humanidade. Não é somente para o amazonense, é para toda a humanidade. E eu sei que tem muita gente sofrendo com esse novo normal, mas eu penso e eu digo que esse novo normal, ele não deve permanecer para sempre. Nós sim, iremos vencer esse vírus, nós iremos voltar a abraçar, nós iremos voltar a estar próximo das pessoas que nós amamos, enfim, a vida vai voltar ao que é de fato normal. Todas as culturas do mundo vão voltar às suas culturas. Não tem, amados, não tem como aceitarmos essa frieza, né, mesmo diante dessa pandemia, como algo normal. Estamos vivendo algo anormal. Estamos vivendo, amados, as pessoas sendo proibidas de sair. A gente assiste nos jornais, amados, pessoas sendo presas, pessoas sendo humilhadas, trabalhadores sendo humilhados. Isso não é normal. Eu não posso aceitar isso como normal. Eu, como ministro, conhecedor da palavra, amados, eu não posso aceitar isso como algo normal. E você também que nos assiste, você não pode ver este medo, você não pode ver essa situação, essa restrição toda como algo normal. Então nós precisamos trabalhar, sermos firmes
para vencer esse anormal, né? É claro que algumas coisas talvez demorem a voltar ao que é normal, mas, amados, nós precisamos trabalhar, nós precisamos lutar e ir contra muitas coisas que a gente sabe que não está certo. Não está certo. Por exemplo, desviar recursos financeiros que poderiam salvar vidas, amados, isso não é normal. Todas as vezes que existe uma calamidade, existe uma situação sobre uma cidade, sobre um estado, os governantes aproveitam para roubar. Isso não é de hoje, isso não é por causa desta pandemia, e a gente tem que ver isso como algo normal. Você concorda comigo? Então isso não é normal. Quando você compartilhar, quando você escrever, é isso assim: de fato, essa pandemia, essa cultura que a pandemia trouxe não é normal. Você pode escrever isso daí, não é? Porque não é, amados. Nossas crianças, nossos filhos estão sem estudar, 1 ano sem estudar, e aí todos passam, e eles vão avançando com um déficit no conhecimento. Obviamente que isso não é normal. Eu tenho aqui uma lista de coisas que eu poderia compartilhar com vocês que não é normal. Então, não é nenhum governante, não é nenhum político, não é nenhum médico, nenhum cientista, nenhum biólogo, ninguém vai conseguir me convencer que esta cultura, que essa pandemia trouxe é normal, amados, né? A gente sabe que precisa se usar máscara. Se usa realmente quando há no local de aglomeração, amados, mas viver de máscara, isso não é normal, isso não pode ser normal. Mas enfim, nós devemos o quê? Fazer a nossa parte, a ciência fará a parte dela, porque Deus também fará a parte dele, amados, amém? Então você tem que crer comigo que isso não é normal. Não deixa que a mídia corrompida, não deixa que as pessoas, aqueles que estudam, que se diz médicos, que se dizem doutores, que isso é normal. Nós não podemos aceitar. Talvez nesse momento, você que está com uma pessoa no leito, você talvez perdeu uma pessoa, talvez você não concorde comigo, porque você está sofrendo, você está passando uma angústia, amado. Mas quando passar isso, você vai ver que viver essa restrição, viver essa prisão, que essa pandemia, que esses governantes, que tudo isso colocou as pessoas, não é normal. Nós queremos sim ser livres. Primeiramente, vamos ser livres dessa pandemia, vamos buscar entender as rotas sensatas, e obviamente que manter o distanciamento, usar o álcool em gel, lavar as mãos, fazer tudo isso, ajuda. E isso deve continuar, a higiene das mãos deve, mas tem outras coisas que não podem se tornar normais, né? E eu amo muito o que está escrito em Romanos capítulo 12, versículo 2, porque eu imagino que talvez esse sistema queira que a gente pense dentro de um formato de uma caixa. Eles estão tentando colocar a gente dentro de uma caixa, eles estão tentando colocar a gente dentro de um formato, dentro de um pensamento, e eu vou dizer, não cabe àqueles que têm a mente liberta. Assim como o escritor diz em Romanos capítulo 12, versículo 2, diz: e não vos conformeis, ou não aceitais com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Olha só, isso é interessante. Não aceite o que é esse sistema, essa cultura, esse tempo, as crises, as situações vêm. Você sabia que toda crise, ela vem para gerar um formato nas pessoas que não são libertas da mente? A crise, ela vem para fazer as pessoas que não têm uma mente liberta, que não têm conhecimento, escrava, mais escrava ainda. Mas uma pessoa que tem a mente livre, que tem conhecimento, diante de uma crise, vai aproveitar essa situação para vencer, amém? Então, vamos guardar isso, Romanos 12, versículo 12, não se conformeis,
Talvez você esteja numa luta grandiosa. Não se conforme com isso. Busque força em Deus. A alegria do Senhor é a tua força. Talvez você esteja com uma pessoa no leito. Não aceite o diagnóstico do médico, de dizer que não tem mais jeito, que não tem mais isso e aquilo. Não aceite. A última palavra vem do Senhor. Por isso que nós precisamos, amados, compreender o que a Bíblia tem enquanto ricas palavras para nos dar, porque tudo isso são grandes chaves que vai nos dar vitória, amém? Então você que está nos assistindo, já chame uma outra pessoa, um amigo, passe esse link para os teus grupos, para outras pessoas, para que possam assistir, né? E você que está chegando nesse momento, busque assistir esse vídeo do início ao fim, porque irá te edificar muito, amém? Amados, como eu falei no início, eu estou aqui com duas pessoas, nobres pessoas, né? São filhos espirituais, são presentes que Deus nos deu, e na verdade, né, ontem a Graça completou 35 anos, hoje nós temos aqui a presença do Michael, apesar de estar aniversariando hoje 35 anos, né, mas está nos dando 37, aliás, isso, obrigado, olha só, né, ainda que eu queira deixá-los mais novos, né, mas a idade, ela não nega, né, mas 37 anos, corretamente. E aí, amados, ele está aqui conosco, né, para poder compartilhar algumas coisas, né. Deus entregou algo no nosso coração, projetos tremendos, assim como nós temos o 42ª geração, assim como nós temos o projeto RDA, né, que é uma rede de adolescentes, nós temos o projeto Frente de Apoio Social, né, que também nós temos nessa casa paterna, temos o projeto Mulheres com Destino, né, voltando novamente, temos o projeto 42ª geração, que tem na coordenação a Nilda, né, temos o projeto RDA, que trabalha com adolescente, temos a Eva à frente, temos o projeto Frente de Apoio Social, né, que temos o casal Maxi, né, que é um homem extraordinário aí, e a pastora Erilene, né. Também temos o projeto Mulheres com Destino, que está à frente a pastora Débora, e também tem o apoio na coordenação da pastora Erilene, da Eva, né, e da Deilane, né. E temos aqui esses projetos, ao qual também temos aqui a Graça e o Michael. Mas enfim, amados, eu louvo a Deus, porque Deus nos entregou esse projeto, e nós temos colocado na mão desses filhos, para que eles possam multiplicar isso que Deus nos deu. E nós cremos que, né, a boa semente, ela sempre frutificam. Então, vamos começar com o mestre Michael, que é coordenador, juntamente, né, com o Maxi e o Nonato, do projeto Homens de Deus, Caráter de Cristo. E aí eu passo a palavra agora para ele. Amém, amados. E quando nós paramos para pensar diante de toda a situação que nós estamos vivendo, nós precisamos compreender onde nós estamos inseridos nisso, na verdade. Porque quando se fala de crise, nós precisamos compreender o que é crise para nós, na verdade. Eu posso dizer a vocês, amados, é o que não está como deveria ser. Pense comigo, amados. O Senhor, quando criou todas as coisas, Ele criou perfeito e deu ao homem para governar e sujeitar. Mas diante de toda a situação que nós já conhecemos, na qual o homem veio a se corromper através da desobediência, o caos entrou na terra. E diante de tudo isso, entrou-se uma crise diante de toda a sociedade, diante de todas as gerações que vêm passando após gerações. E hoje nós podemos ver que crises estão em nossa volta, amados. Mas entenda algo, é você que vai definir se essa crise vai te tocar. É você que vai definir se de fato essa crise vai te alcançar. E quando você compreende diante de tudo aquilo que Deus te constituiu nessa terra, você vai entender a capacidade que já está aí dentro de você, a capacidade na qual Deus criou, na capacidade na qual Deus gerou em você. E diante de tudo aquilo que você busca e aprende diante do Senhor, você vai entender o que de fato Ele tem direcionado para a sua vida.
Amém? E compreendendo diante de toda essa autoridade, amados, ainda que o homem no início, ela deu essa autoridade ao inimigo, nós precisamos definir a quem nós vamos dar a autoridade na qual Deus nos entregou. E diante da crise eu te digo, amados, diante da crise é a melhor oportunidade de nós manifestarmos, de nós sermos acrescentados diante daquilo que o Senhor tem a nos entregar cada vez mais. Porque pense comigo, amados, muitos de nós, você já pode ter ouvido falar muito da parte de Deus, ter escutado muitas direções da parte de Deus. E eu lhe pergunto, o quanto isso você tem praticado? O quanto isso você tem manifestado? Porque no momento de uma crise, é o momento que você tem de uma grande oportunidade de manifestar tudo aquilo que você foi direcionado, diante de tudo aquilo que você foi conduzido diante da palavra. E para você que ainda não o conhece, esta é uma grande oportunidade, amado, porque em meio à crise o Senhor levanta os verdadeiros guerreiros, em meio à crise o Senhor levanta os verdadeiros que estão diante da presença dEle, amém? E decida isso, seja você homem, seja você mulher, seja você jovem, decida isso, manifestar neste tempo, amados, porque quando você compreende de fato aquilo pela qual Deus te criou, você vai caminhar diferente nesta terra, e não são as crises que vão definir quem você é, mas sim as suas ações mediante a crise. E diante de tudo isso, amados, nós precisamos compreender o que toda a sociedade está sendo movida nesse tempo, não é verdade? Porque quando você para analisar que a crise ela está em todos os setores de uma sociedade, você vai compreender qual o seu papel diante da sociedade, qual o seu papel diante da sua família, na qual você precisa ser bem direcionado e conduzir também. Porque hoje, amados, se nós falarmos dentro dos pilares da sociedade, nós vamos ver que, de fato, toda essa sociedade, ela vem com uma crise corrompida de gerações após gerações. Se você vê a parte cultural, da parte da educação, a parte da economia, a política, amados, porque se de fato você compreender e buscar entendimento diante dessa crise que se passa agora, você vai ver que a política está totalmente direcionada diante de tudo isso que vem ocorrendo. Você entende isso? E ainda mais, ataca a mídia, ataca a família e ataca a igreja. E como eu falei no início, quando você entende a direção pela qual Deus te criou e te constituiu, você vai entender que você precisa se posicionar, porque não é a sociedade que vai definir quem você é. O que vai definir quem você é o seu caráter, que você tem a oportunidade de manifestar neste tempo, amados. Porque, na verdade, a crise ela vem para definir o teu caráter. A crise vem para você enxergar o teu caráter muitas das vezes. Porque muitas das vezes nós estamos tão acostumados com o dia a dia e quando vem uma crise você se depara com uma realidade que você não imaginava. Você se depara com uma realidade econômica, uma realidade financeira que você não imaginava. Imagino que muitos estão passando por dificuldade financeira. Mas diante da crise se posicione, amados, porque o Senhor diz diante da sua palavra que o justo não mendigará o pão, amados. Então seja firme, seja forte diante de tudo aquilo que o Senhor tem a direcionar para a sua vida. Entenda algo, cada um de nós temos um papel fundamental dentro da nossa família. Seja você homem, seja você mulher, seja você jovem. E este é o momento, justamente, como eu falei, é o momento oportuno para que você possa cada vez mais ser acrescentado e acrescentar diante de uma sociedade que hoje nós vemos que está muito corrompida. Amém? E diante disso, precisamos ter práticas, amados, para chegar a este nível. E essas práticas, elas precisam ser genuínas diante do Senhor. A prática que nós precisamos ter é justamente o que? Em um momento de crise, é você manifestar a sua fé, é você manifestar o Deus que você crê, é você manifestar tudo aquilo que Deus constituiu dentro de você. E aquilo que está sendo trabalhado nos dias de hoje, amados, é uma grande experiência que você vai ter para edificar e glorificar o nome do Senhor mais à frente. Entenda isso, porque a crise quem define somos cada um de nós. Amém? Ainda que uma sociedade esteja corrompida, mas quando você está debaixo de princípios e valores do Senhor, essa crise ela não vai te alcançar. Você vai ter experiências sim, e essas experiências vão te fazer cada vez mais forte. Essas experiências vão te fazer cada vez mais capaz diante daquilo que o Senhor tem para entregar diante da tua mão. E não vai ser uma situação dessa que vai te tirar da presença de Deus. Porém, entenda, precisa sim trabalhar cada vez mais os princípios e valores do reino de Deus. É você ter fé, é você praticar os princípios do Senhor. E eu falo, amados, para você manifestar a sua fé só diante de uma experiência, é só diante de uma guerra, porque é na guerra que você vai manifestar a sua fé, é na guerra que você vai manifestar o seu caráter. E muitas famílias hoje nós podemos observar que estão em meio a guerras. Muitas famílias poderiam não esperar o que está acontecendo hoje. Muitas famílias não se prepararam
para essa realidade de hoje, você entende? Mas quando você olha e converge para aquilo que Deus tem direcionado à igreja genuína neste tempo, você se permitindo a praticar, amados, essa é uma garantia que o Senhor nos dá, de sempre sermos benditos diante dessa terra. É justamente de experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, independente do que esteja acontecendo em nossa volta. Amém, amados? E diante disso, precisamos compreender justamente isso, trabalhar a nossa fidelidade diante do Senhor. Você sabia, amados? Porque no momento de crise, o que mais acontece é muitas pessoas se corromperem. No momento de crise, muitas pessoas elas acabam esquecendo aquilo que Deus vem direcionando diante da palavra para a sua vida. Por quê? Porque encontram facilidades em meios que não é de princípios e valores da parte de Deus. Elas acabam se corrompendo. Mas quando você entende que na crise permanecer no Senhor é a tua garantia de experiência, a tua garantia de ser elevado a níveis maiores, você não negocia, você não vai rejeitar tudo aquilo que Deus já tem direcionado. E entenda, esta é uma grande oportunidade, amados. Uma grande oportunidade, porque diante de tudo aquilo que o Senhor te direciona, Ele sempre vai te colocar em uma situação para que você possa ter a experiência e você possa olhar para o alto e dizer: Senhor, agora eu quero manifestar o meu caráter renovado, eu quero manifestar a minha estrutura renovada diante do Senhor, independente da crise que aconteça, mas o meu caráter de fidelidade, o meu caráter de fé, o meu caráter genuíno diante da Tua presença. Amém. Entenda isso, amado, quando você se posiciona, esta é a garantia de que, de fato, você vai manifestar aquilo que Deus espera de você. Amém? Então, olhe para a crise, independente do que seja, e olhe para o alto, aquele que é maior diante de toda e qualquer crise, e diga: eu vou manifestar o caráter genuíno diante do Senhor. Amém. Em fé, em fidelidade, em oração, Amém. Em comunhão, porque este é um grande momento, amado, de nós cada vez mais estarmos alinhados diante do Senhor, estarmos cada vez mais buscando a presença do Senhor, porque o Senhor guarda aqueles que são dele, o Senhor guarda aqueles que de fato o buscam verdadeiramente. E buscar ao Senhor é um grande princípio que nós somos ensinados, é um grande princípio que nós somos direcionados, amados. E diante de tudo isso, nós precisamos entender um grande exemplo que Jesus nos deu. Quando você vê em Mateus 26, 36, você vê um momento na qual Jesus, ele vai até o Getsêmani e vai buscar o Senhor em um momento de oração diante de uma situação que ele iria manifestar. E você que conhece a palavra entende qual situação é. Ele ia o quê? Morrer, ter uma morte de cruz em favor daqueles que de fato iriam buscar a sua presença, em favor da humanidade e principalmente em favor do governo que o homem entregou na mão do inimigo lá no início. Então que você pega Jesus como um grande exemplo, porque ele é o cabeça da igreja, e diante desse grande exemplo você venha manifestar também e não negociar, porque ali nós vemos que Jesus, independente daquilo que ele ia passar, ele não negociou, ele se manteve firme diante dos princípios, ele se manteve firme diante daquilo que ele teria que manifestar. E amados, muito de nós nesse tempo precisamos negar muitas situações para manifestar aquilo que Deus quer para a nossa vida. E que isso seja para você que entende cada vez mais a palavra e para que você venha buscar cada vez mais o conhecimento que o Senhor vem entregando neste tempo, amados. Porque esse é um grande tempo oportuno para aqueles que entendem e buscam a palavra cada vez mais diante da sua vida. Amém. Amém? Independente da situação que você esteja passando, amados, creia naquele que é maior diante de toda e qualquer situação, diante de toda e qualquer crise. Porque de fato, amados, quando estamos aliançados com o Senhor, nós experimentamos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Amém? Então, não se prenda à crise. Vá diante do Senhor e cresça cada vez mais diante daquilo que Ele tem para você, para a sua casa, para a sua família, e assim ter uma reestrutura diante de tudo aquilo que o Senhor vem trazendo neste tempo para você. Amém? Oi. Amém. Amados, é exatamente isso, ó. Tremendo, nessa boa direção aí. Eu achei muito interessante o conceito, na verdade, de crise, ou na verdade, o que é crise, né? O que a gente tem que pensar, o que é uma crise? Tem pessoas que não entraram ainda numa crise, mas já tem medo dela. Tem gente que sofre antecipadamente. Às vezes as pessoas que sofrem antecipadamente de uma luta, de uma crise, de um desafio,
quando elas entram de fato, elas não têm mais forças. Isso é interessante. Então, nós sabemos que nós podemos passar, todos nós podemos passar por desafios, por lutas, por crises, por tribulações, enfim, muitas situações podemos passar. Só que nós precisamos colocar a nossa mente para vencer ou para resolver a crise. Muitas pessoas, elas gastam o tempo, gastam suas forças, gastam tudo só de pensar na crise. Você já viu ou conhece alguém assim? Que sofre por antecipação? E quando ela está diante da guerra, ela já não tem mais forças. Nós não podemos ser assim. Amém? Então olha só, o que é crise? A crise ela pode ser a falta de recursos. Ela pode ser uma limitação. Você queria muito fazer algo, mas você não pode. Você está limitado àquilo, né? Mas é interessante que toda crise, ela nos tira da zona de conforto, né? Ela nos tira da zona de conforto e mostra uma realidade. E às vezes a gente não quer encarar aquela realidade. Mas devemos olhar pelo lado bom da crise, né? Devemos olhar com os olhos da fé e não com os olhos naturais, né? Isso a gente pode ver lá em Gênesis capítulo 26, quando Isaac estava na terra dos filisteus. Amados, e era uma terra literalmente estéril, era uma terra seca, era uma terra que não dava nada. E imagina quantas pessoas falaram não para Isaac. Imagina quantas pessoas falaram que não dava, que não podia, que Isaac não iria conseguir. Mas Isaac decidiu ficar com a voz de Deus, com a voz do Criador, com a voz do Senhor, que é soberano sobre tudo. E a palavra diz que ele semeou. Olha só, o que ele fez? Ele semeou naquela terra, aonde todos diziam que não daria. E a palavra também diz que naquele mesmo ano ele colheu. Isso é tremendo, amados. Olha só essa crise, né? A palavra fala que era uma segunda onda de crise, porque a primeira tinha sido com o pai dele. Uma grande fome havia sobre a terra. E essa segunda onda de fome, de crise, né, veio, e aí Isaac teve uma postura, a postura da fé, a postura da fidelidade. Ainda que todos digam isso, eu vou me manter fiel, eu vou me manter na palavra, na direção, no ensinamento que Deus tem me dado. Isso é maravilhoso, amém? Então, muito bom ao mestre Michael, que compartilhou esta palavra aí conosco. Agora nós iremos falar com a Grace, né? Ontem estávamos tomando um chá da tarde com ela, essa mulher chique, nobre, né? E, enfim, quero que ela fale conosco um pouco e compartilhe aí do que Deus também tem colocado no coração dela. Paz e justiça também, amados. Realmente nós estamos felizes por estar aqui. Como o profeta falou, ontem foi meu aniversário e hoje tendo o Michael, e está sendo assim uma honra dupla estar aqui. E eu quero dizer para vocês, amados, que fique atenado aí, compartilhe, tá bom, essa live. Se tiver um pouco travando aí, nós vamos disponibilizar novamente, você vai reassistir, mas não saia daí, tá bom? E nesse momento, amados, eu quero compartilhar uma informação. Eu quero compartilhar com vocês um ensinamento muito válido para a gente nesse período. Nós estamos numa era da informação. A informação, queridos, hoje ela é acessível a todos. Todo mundo está conectado, então o conhecimento está disponível a todos. Mas eu quero fazer uma ressalva. Estejam bem informados, mas cuidado com os conteúdos que vocês têm acessado. Cuidado com o conteúdo que você tem se permitido assistir e tem tomado o teu tempo. Hoje o conhecimento é de uma velocidade enorme. Mas será que esse conhecimento está te limpando, está te restaurando, está alimentando a tua vida espiritual? Hoje, amado, nós estamos na era do fake news, nós estamos na era da manipulação de dados, da manipulação de informações. Vocês já observaram
que uma notícia ruim, ela tem mais likes, ela tem mais compartilhamento, ela tem mais ibope do que uma notícia boa? E às vezes uma fofoca de um artista ganha muito mais like, muito mais compartilhamento do que uma palavra verdadeira, uma palavra que edifica a sua vida. Cuidado com o que tu assiste, cuidado com o que você doa o seu tempo com esse tipo de informações. Tome muito cuidado. Nós aqui da Casa Paterna MAP, nós temos informações verdadeiras, porque a palavra de Deus fala em João 8,32 que conhecereis a verdade e a verdade te libertará. Talvez essa informação que você tem recebido, ela não tenha te dado conhecimento e nem libertação, mas ela tem o quê? Desinformado a sua vida. Ela tem gerado pânico, ela tem gerado traumas na tua vida. Hoje as pessoas estão muito amedrontadas porque ela tem se agarrado com notícias ruins. Ainda agora há pouco, antes de vir gravar essa live, eu vi aqui pela página do Facebook, na minha timeline, um jornal dizendo que Manaus seria um novo epicentro do Covid. Amados, essa informação com certeza já se espalhou para o resto do mundo. Será que uma informação dessa, que eles têm alcançado o teu coração, tem trago sobre a tua vida esperança ou tem trago desespero? Eu quero falar para você que conhecereis a verdade te libertará. E não é uma notícia falsa, não é um fake news, querido, que vai tirar a tua paz se você estiver centrado na palavra de Deus. Porque a palavra, ela traz o conhecimento e não é, queridos, um livro ultrapassado, jamais. É um livro, é a palavra de Deus que se renova todos os dias na tua vida. Então nós temos aqui também, amados, no ministério, na Casa Paterna MAP, uma fonte a jorrar de informação verdadeira, uma fonte a jorrar que é a palavra de Deus, que é a escola de fundamentos. Na escola de fundamentos, querido, nós trazemos a palavra genuína, a palavra verdadeira. E não somente isso, queridos, o nosso ministério, a Igreja MAP, ela é uma igreja assim, aberta para todo tipo de conhecimento, de informação. E sabemos ponderar e realmente nivelar, tirando toda a má informação através da economia. Falamos da economia, falamos de todos os pilares da sociedade, da política, tudo, porque queremos ter uma igreja, irmãos aqui, queridos, cheios do conhecimento de Deus e da verdade. Então, queridos, você pode acessar a página, porque a escola tem a página, o ministério tem a página. Todos os projetos têm a página que estão cheios de informações verdadeiras. Informações que têm a palavra de Deus. E eu quero que você se dedique a isso. A ouvir a palavra, a ouvir a palavra verdadeira. Não foque a sua vida, o seu tempo em ouvir uma notícia ruim. Hoje está aí, se você for abrir o seu Face ou abrir o jornal, assistir o jornal, você vai ver que as notícias ruins estão no primeiro topo da página do jornal. Ou então uma fofoca de um artista. Então vamos focar a nossa vida em conhecer a Deus, amados. Muitos estão com crise de ansiedade, depressão, porque se abraçam a informação ruim, mas não abraçam uma informação boa, como essa live está produzindo na sua vida. Essa live hoje está trazendo restauração, conhecimento e abrindo os teus olhos em relação a informações. E nós queremos dizer para você que o verdadeiro conhecimento não se encontra numa página de um jornal ou num site de fofoca, queridos. Se encontra aonde buscam a Deus. Eu sou coordenadora, junto com meu esposo, do projeto Conexão Jovem Reino. E na última reunião nossa, nós fizemos aqui uma palestra falando sobre as doenças dos séculos. Trouxemos aqui umas informações, muitas informações boas mesmo, mas o que nós trouxemos de melhor foi o apoio espiritual a essas pessoas que sofrem desse transtorno. Amém? Então nós estamos aqui
como a família MAP, amados, através do Conexão Jovem Reino, levando a palavra de Deus, levando o conhecimento. E se você conhece alguma pessoa que sofre disso, nos comunique, entre na página do Conexão Jovem Reino, mande uma mensagem. E eu sei que essa pessoa vai ser alcançada. Nós tivemos aí o contato com muitas pessoas que estavam passando por isso, que estavam fazendo tratamento, mas não conseguiam superar. Mas através de um apoio espiritual, do verdadeiro conhecimento, da palavra que edifica, porque a palavra, amados, ela é verdadeira, a palavra ela é viva e eficaz. Então essas pessoas saíram de um quadro totalmente depressivo, desistidos da vida, para caminhar no processo de libertação. E hoje nós vemos a diferença dessas pessoas que recorreram ao conhecimento verdadeiro da palavra. Amém, queridos? Eu também posso dizer para vocês que hoje eu tenho um canal no YouTube, um canal que a princípio, nós estamos incentivando a leitura. Eu sei que daqui para frente, quando o canal estiver mais consolidado, nós vamos ler também a palavra de Deus. Amém, queridos? Então, são livros da literatura brasileira, são livros da literatura universal, mas terá uma visão de uma pessoa cristã e não de uma pessoa que está para trazer uma informação para destruir a vida das pessoas. Então, são informações que estão sendo filtradas, não é informações de qualquer jeito. Então, tome cuidado, amém? Então, comece agora, a partir de hoje, se alimentar da palavra. Comece agora a buscar informações que realmente alimente o teu espírito e não a tua alma, porque a nossa alma é cheia de sentimentos. E quando alimentamos a nossa alma com desinformações, com fake news, nós vamos entrar em um processo de pânico e desespero. Amém? Então, que essa palavra venha edificar a tua vida. Amém? Aleluia. Aleluia. Amados, é muito bom poder ouvir e poder compreender algumas coisas, né? O que você ouviu agora há pouco é muito sério, porque uma informação, ela pode definir o teu futuro. Muitas pessoas, ou na verdade, as pessoas, elas decidem em cima daquilo que elas conhecem. As pessoas decidem em cima daquilo que elas são informadas. Todos nós decidimos o nosso futuro em cima daquilo que nós temos conhecimento. E muitas pessoas, de uma maneira muito triste, têm se prendido às informações do caos, das coisas ruins, da doença, da enfermidade, e têm parado de viver. E isso é muito ruim. Então, depois de você ouvir todas essas palavras, eu queria que neste momento você tirasse os teus olhos desse caos, tirasse os teus olhos desta crise, ainda que ela esteja muito visível, e você sinta ela próximo de você. Talvez essa crise seja dentro da sua casa, com alguém próximo que você ama, mas tira os teus olhos desta crise, coloque os teus olhos na promessa de Deus, na palavra de Deus, no autor e consumador da sua fé. Então você verá, a sua vida vai mudar. Eu quero ainda finalizar esse tema aqui dizendo, olha só o que diz Daniel capítulo 2, Daniel capítulo 2, versículo 20, né? Daniel tinha que trazer uma direção para a terra naquele momento. Daniel tinha que trazer uma direção, né, para um grande governante. E disse Daniel, seja bendito o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder, amados. Então, olha só como Daniel se expressa diante de uma situação. Continuando, é Ele quem muda o tempo e as estações. Qual é o tempo que você está vivendo? Qual é a estação
que você, seu casamento, sua família, a sua vida financeira no momento desse de crise financeira, que estação é essa? Você sabia que se você não identificar a estação, ficará difícil de você pedir mudança de Deus? Se você não entender a estação que você está vivendo, você não pode orar para Deus, porque Ele é o único que muda as estações, o tempo, remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Amém? Nós precisamos colocar o nosso coração nesta palavra, nesta direção, neste entendimento, amados. Aqui, Mestre Michael compartilhou um pouco conosco, Grace compartilhou conosco, e é isso que nós temos que compartilhar com você nessa tarde. Se você chegou agora no final, na verdade, depois assista desde o início, compartilhe. Aqui você vai ver a página dos homens de Deus, caráter de Cristo. Ali você também vê a página do Jovem Reino. Você pode se inscrever lá, seguir, né? Com certeza terá boas sementes para você. E neste momento, a pastora Débora irá nos abençoar com uma oração e iremos finalizar com um louvor desses salmistas, Moisés e Isabelle. Amém? Nesse momento, vamos orar ao Senhor e pedir que a nossa vida espiritual, a nossa alma, a nossa mente possa caminhar em equilíbrio, porque Deus, Ele deseja isso para nós, para você, para a sua família, e Ele quer exatamente que nós possamos nos posicionar para caminhar com saúde, não somente física, mas também espiritual, amém? Senhor, nós queremos, Pai, declarar nessa hora a Tua bênção, Senhor Deus, sobre todas as famílias, meu Pai, aquelas, Senhor Deus, que nesse momento clamam pela Tua intervenção, que clamam, Senhor Deus, pelo Teu favor, que clamam, Senhor Deus, para que uma estação ruim passe, Senhor. Oramos para que essa pessoa, Senhor, essa casa, essa família, possa achar graça diante de Ti. E ela possa, Senhor Deus, compreender que Tu, Senhor Deus, é o dono da vida, Tu é o dono dos tempos, Tu é o dono das estações. É Tu, Senhor, que pode mudar nossa sorte, meu Pai. As palavras que saíram, Senhor Deus, da Tua boca, elas não voltarão vazias, Senhor, mas elas cumprirão tudo aquilo, meu Pai, pelo qual elas foram designadas. E nós nos apegamos a elas, Senhor, para recebermos a vida que flui da Tua palavra, que flui, Senhor Deus, daquilo que saiu da Tua boca. Assim seja sobre cada família nessa hora, em nome de Jesus. Aleluia. Vamos adorar o Senhor agora com um louvor e que o Senhor abençoe ricamente a sua Aleluia. vida. Queremos mergulhar. Você crê que Deus habita em meus louvores? Em Ti. Então declare esse louvor aí onde você está. Feche os seus olhos e deixe que esse louvor ministre A cura. cada dia construir para ver Teu propósito se cumprir. Deixe que esse louvor direcione o teu espírito, a tua alma até o Criador. Caminhar em harmonia, uma igreja que confia, caminhando em unidade de fé, sendo um em Cristo. Quero estar em unidade contigo, A tua casa, a tua família te adorar, entrarão em unidade. manifestar o Cristo
entrarão na Derrama sobre a promessa. tua igreja o Espírito de vida. A tua oração que entrará em possamos unidade estar com o querer de Deus, alinhados contigo. por uma cura, por alguém na tua família. Senhor, eu quero te adorar. As tuas petições, Senhor, o teu clamor, o teu reino a tua oração manifestar. entrará em unidade. Senhor, Então, eu quero algo te tremendo, adorar. algo poderoso será desatado sobre a tua vida, sobre a tua família, sobre a tua casa. Vou manifestar. Creia nisso.